Cláudio Rezende. Após mais um tropeço no Brasileirão, técnico Barba Domingues já sinalizou. Vai com o que tem de melhor quinta-feira na Arena MRV pela Sul-Americana. É fundamental vencer. Rodada de Campeonato Brasileiro da Série A encerrada e a preocupação do Atlético volta para a Copa Sul-Americana. Quais são os destaques desta semana? Como é que vai ser a segunda-feira do Galo? Cláudio Rezende, um abraço para você, bom dia. Bom dia você também, ótima semana a todos. O Galo que tenta, depois de 2 derrotas seguidas, retomar o caminho nas 2 competições. Campeonato Brasileiro, que é a prioridade no ano para chegar no G4, G5, uma vaga à Copa Libertadores para o ano que vem, é o objetivo do Galo. E tem a Copa Sul-Americana. O próximo desafio, quinta-feira, às 7 horas da noite, a Arena MRV. O técnico Barba Domingues já sinalizou que ele vai colocar o que tem de melhor, diferentemente da estratégia do primeiro jogo, na Venezuela, quando o Galo utilizou um time alternativo. 5 titulares, por exemplo, ficaram em Belo Horizonte, sendo preservados para o duelo contra o Santos no Campeonato Brasileiro. O compromisso na quinta é contra o Juventude do Uruguai, que na estreia empatou em casa contra o Cienciano. Os jogadores voltam a treinar nesta segunda-feira e aí o técnico Barba Domingues vai começar a pensar na equipe. O Galo que vem tendo dificuldades de uma sequência de jogos, mas em Belo Horizonte, nas últimas vezes que atuou na Arena MRV, foram 3 vitórias seguidas. Quer pegar esse embalo ao lado da massa atleticana. Depois, no fim de semana, aí é mais um duelo fora de casa no Campeonato Brasileiro, diante do Coritiba. É bom lembrarmos que o Atlético, até aqui, em 6 partidas como visitante no Brasileirão, foram 5 derrotas. Um abraço. Abraço, Claudão. Muito bom dia, boa semana para você também. Portanto, encerrada a 11ª rodada de Campeonato Brasileiro, né? O Galo fica ali na 8ª colocação, são 14 pontos conquistados pelo Atlético, que volta as atenções para a Sula. O Galão da Massa que observou de camarote e o restante da rodada do Campeonato Brasileiro não fez a parte dele, aí sempre é mais complicado. Mais uma derrota no campeonato fora de casa. A 5ª em 6 jogos. Situação complicada para uma equipe que está pensando em G4. No Brasileirão vai ter que melhorar o desempenho fora de casa como visitante para conseguir esse objetivo. Senão fica difícil só conseguindo pontos na Arena MRV. Jogadores que retornaram de São Paulo no voo da madrugada foram liberados neste domingo após quase uma semana fora de Belo Horizonte, com 2 jogos, primeiro na Venezuela, depois na Baixada Santista. Agora o pensamento é todo na Copa Sul-Americana. O Galo que até aqui é o único time do grupo que não pontuou, contra um Juventude do Uruguai que entrou em campo hoje e venceu no duelo dos últimos colocados. Lá contra o Progresso o Juventude venceu a partida e vai chegar um pouco mais animado aí o Juventude, que na estreia na Sul-Americana não saiu do empate com o Cienciano do Peru jogando em Montevidéu. O Galo, em seus domínios, vem fazendo bem o dever de casa no Brasileirão. São 3 vitórias consecutivas. E por isso o técnico Barba Domingues confia no apoio, na força da massa e sinalizou que vai colocar o que tem de melhor para essa partida. Nada de time alternativo, reserva. E ele vai ter essa semana para definir a equipe que ele pretende colocar em campo nesse duelo de segunda rodada da fase de grupos da Sula. Dali Rezende, Campeonato Brasileiro, agora Sul-Americana. E aí, poupar ou não? O que você faria, Vini, nessa situação? Ué, Hugo, tem que ver o seguinte, se os jogadores eles vão se poupar como se pouparam nos 2 últimos jogos, ou se vão jogar pra valer, ou se vão representar a camisa. Entrar na competição, na verdade. O Atlético, ele desdenhou da Copa Sul-Americana na rodada de abertura. Ele pegou um Puerto Cabello, que é 10º colocado no grande campeonato da Venezuela, que nessa última rodada ele tomou 3-0 para a Portuguesa da Venezuela.
E o jogo parecia que o Puerto Cabello, o jogo contra o Atlético, parecia que o Puerto Cabello era uma potência do futebol sul-americano, porque o Atlético, ele simplesmente, ele não jogou. Foi um time completamente frouxo, apático, e foi assim também no jogo contra o Santos, em que o Santos foi bem superior. E aí, Hugo, tem que perguntar para esses caras, vocês estão afim de jogar? Vocês vão levar a competição a sério? Vão disputar a Copa Sul-Americana ou vão achar que é um favor entrar em campo? Não entra na minha cabeça isso não, Hugo. Por mais que a competição não tenha o mesmo prestígio da Libertadores, mas você tá ali representando o Atlético, você tá representando milhões de torcedores. Jogar pelo Atlético é um favor? Porque foi isso que ficou parecendo na rodada de estreia. Se for pra jogar desse jeito, é melhor nem entrar em campo. É melhor colocar quem tá afim. Chama os garotos lá, porque é uma competição que você tem 50 inscritos. Tem mais de 25 atletas da base. Chega lá pra galera que sonha em ter uma oportunidade no profissional e fala, agora é com vocês. Alguns já estão tendo oportunidades e precisam de ter mais espaço. O Cissé, tenho certeza que o Cissé vai fazer muito mais do que Igor Gomes, do que Bernardo, do que Scarpa nesse tipo de jogo. O próprio Cauã Soares precisa ter mais sequência. O Vitão, que teve algumas poucas oportunidades no Campeonato Mineiro, depois sumiu. O Atlético tem uma joia que está aí na seleção brasileira de base, que no Galo não tem oportunidades, que é o Riquelme, jogador que poderia tá tendo mais minutos também. Então, se for para ter essa mesma postura, por mim que dê chances mais para a garotada. E agora com um convidado mais do Atlético de volta, Cláudio Rezende. Vamos lá, vamos trazer o Renan Lodge aqui na Itatiaia, ele que teve boa atuação no jogo contra o Santos. O time como um todo não funcionou na Vila Belmiro, mais uma derrota fora de casa, e o jogador fala, né, como que o Galo pode melhorar, como que ele tá analisando essa situação que o torcedor mesmo fica na bronca. O time não consegue embalar. Quando vieram as duas vitórias seguidas, Chapecoense e Atlético Paranaense, ficou aquela expectativa, mas aí vieram Puerto Cabello e Santos com duas derrotas. Vamos ouvir o Renan Lodge aqui na Itatiaia. Eu acho que não chegamos tanto também pelo primeiro tempo que fizemos, né? Foi um primeiro tempo muito abaixo, onde que a gente tentou propor o jogo, mas estávamos errando muito ali na saída de bola, e isso acaba tirando a confiança, mas não quer dizer que no jogo todo a gente estava sem confiança, é ao contrário, né? Tava tentando jogar, tentando fazer uma coisa diferente, e com um lance só deles, com um erro nosso, que já vinha acontecendo há 1 mês, 2 meses atrás, e mais uma vez hoje, com um erro nosso, eles conseguem fazer um gol. E isso eu acho que tem que parar, né? Porque senão a gente sempre vai perder por um erro deles. É um erro nosso, quer dizer, desculpa. E isso vem prejudicando a gente. A gente tava de duas vitórias seguidas, né, no Brasileiro. Hoje ia ser a terceira vitória, mas não conseguimos isso. Eu acho que já tem que mudar a chave, porque quinta-feira já tem um jogo muito difícil. E a gente já precisa dar resposta logo. Lodge, essa irregularidade do time, né? O time vem de 3 boas partidas no Brasileiro, agora 2 derrotas. Vocês têm conversado entre vocês para entender se tem algum aspecto até psicológico ou mais dentro do campo mesmo? Como é que você enxerga isso? Não, eu sou uma pessoa que sou muito observador, assim, né? Claro que eu não vou falar aqui, mas eu tenho falado com alguns companheiros meus que eu vejo que estão, assim, não é que tá passando um momento difícil, mas às vezes tá alguma sem confiança, assim. Eu tenho falado muito com um ou outro. Eu acho que vai um tempo, né? Isso não é tão fácil assim para o jogador mudar a chave ali na cabeça, e eu acho que logo vai melhorar as coisas. E respondendo a sua pergunta ali, nesses 2 jogos que fizemos, eu acho que foi um jogo muito bacana, assim, de ver, né? Contra o Chapecoense, depois, anterior foi São Paulo, se eu não me engano. É São Paulo? Foi São Paulo, né? E Atlético Paranaense também. E você vê uma resposta, assim, muito rápido, mas muitas vezes é dentro de casa isso, né? Não estamos conseguindo levar para fora, jogos fora. Hoje, no primeiro tempo, outra vez, gente muito com o bloco baixo ali, tendo muito erros nossos. O Santos aproveitando desses erros, e eu acho que depois melhoramos um pouquinho no segundo, quando estava com o controle do jogo. Com um erro nosso, eles fizeram um gol. Então isso é uma coisa que eu já venho falando. Eu acho que outros jogadores, quando vêm falar com você, vem falando que tem que errar menos para aí poder vencer, né? Porque se a gente fica errando sempre, vai sempre ter uma chance, claro, do adversário. Eu acho que isso tem que mudar.
Qual a importância da torcida agora nos 2 jogos que o Atlético vai ter em casa, né? Tem Sul-Americana, quinta, depois final de semana Brasileirão. O torcedor não tem nem o que falar, assim, porque sempre que quando tem jogo dentro de casa, eles sempre estão lá nos apoiando, né? E isso faz total diferença também. Hoje eles estavam aqui também, o setor nosso todo cheio. E eu acho que isso é uma mentalidade nossa, tem que mudar isso o mais rápido possível para poder vencer bem, jogando bem fora de casa, porque dentro de casa a gente faz tudo isso. E fora eu acho que tá faltando um pouco. Eu acho que tem que tocar essa mentalidade pra gente poder vencer. Muito bem, tá aí o lateral esquerdo Renan Lodge, titular absoluto do Galo, dando aí a sua opinião desse momento complicado. Alguns atletas estão sentindo mais a pressão pelos resultados e pelo desempenho que não aparece em alguns jogos. Daí a pressão que aumenta, palavras do Renan Lodge no Galo, ele que é um jogador que bem rodado, jogador de seleção brasileira. E vem numa sequência pesada, sabe por quê, Hugo? Porque o reserva imediato, teoricamente, seria o Pacini. Ele também não joga. Ele não joga com muita frequência. Então o Lodge tem que jogar uma maratona e acaba também tendo uma queda no rendimento. É um Atlético que fica igual aquele carro que tá engasgando, não engrena nunca. Então, assim, teve um esboço de reação, conseguiu 2 vitórias no Campeonato Brasileiro, mas não consegue emendar a terceira. E agora já mudou o cenário. Agora já são 2 derrotas consecutivas na temporada, de um time que oscila demais. É um absurdo que a última sequência de 3 vitórias do Atlético no Brasileiro tenha sido em 2023. Isso explica porque 2024 e 2025 o Atlético lutou na parte de baixo e não brigando por algo maior, condizente com a sua tradição, com a sua grandeza. E se esse ano quiser algo diferente, ele vai precisar de começar a engatar sequências melhores, tá, Hugo? Darivini, sobre a promoção de ingressos da Sul-Americana, Rezende. É verdade, o Atlético divulgou a promoção nos últimos dias para um pacote de 3 jogos da fase de grupos da Copa Sul-Americana a partir de R$25 por jogo. Quem comprar o pacote, o anel superior do estádio, o preço é o mesmo para todas as categorias Galo na Veia, o Inter Sul e o Inter Norte, R$75. Inter Leste e Inter Oeste, R$90, mas aí a gente está falando de 3 jogos. R$75, daí o valor de 25 por jogo. R$90, R$30 para cada partida. Então o torcedor que tiver interesse também tem o ingresso avulso para o duelo de quinta contra o Juventude do Uruguai. O jogo que, é bom lembrarmos, é mais cedo. É o horário das 7 horas da noite. Copa Sul-Americana. O destaque final do Atlético, Cláudio Rezende. A reapresentação dos jogadores do Atlético está marcada para esta segunda-feira. Preparativos agora para 2 duelos. Primeiro na Copa Sul-Americana, quinta-feira o Juventude do Uruguai, Arena MRV, 7 da noite. E no domingo, o Galo de novo, como visitante. E vem sendo um tormento jogar fora de casa. Mais uma derrota aí para o Santos na rodada do fim de semana. No próximo, Galo vai até o Coritiba, né? O Couto Pereira, para enfrentar o Coxa no Brasileirão. O atacante Alan Minda segue se recuperando de uma lesão muscular desde quando retornou da seleção equatoriana. Técnico Barba Domingues já sinalizou, nada de time reserva alternativo. Ele pretende colocar o que tem de melhor para esse duelo contra o Juventude do Uruguai. Precisa vencer para não se complicar na Sul-Americana. Um abraço e uma ótima semana para você, Vini. Valeu demais, Hugo. Ótima semana para todos. Eu fico por aqui. Forte abraço. Fui. Fala, massa. Finalizando aqui mais um vídeo do canal. Muito bom dia a todos. Muito obrigado pela sua companhia, tá bom? Antes de vocês saírem, deixa o like aí pra dar aquela força pro canal. Não esquece não, tá? Dá essa força aí pra gente aí, tá? Fica à vontade aí. E pra quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Você que não conhece esse canal aqui, ele traz notícia todos os dias do Galo, de domingo a domingo pra vocês, pós-jogo. Sempre direto ao ponto, sem enrolação. Então, eu agradeço demais aí a presença de vocês, tá? A companhia, de estar aqui com a gente no canal. E eu vou deixando um convite para vocês aqui, tá se inscrevendo, tá no canal. Ative o sininho de notificação para tu não perder nada, tá bom? E também deixe sua opinião, fique à vontade para estar deixando sua opinião em relação a tudo que eu falo no vídeo, tá? O que vocês concordam, o que vocês não concordam. Deixa aí no comentário, tá? A gente sempre tá olhando todos os comentários. Agradeço demais a força que vocês vêm dando, a preferência pelo canal também. A gente fica muito feliz
Então, fiquem à vontade que esse canal ali foi criado para atender vocês, tá? Mais uma vez eu agradeço, tamo junto. Vou ficando por aqui, deixa aquele forte abraço. Mas mais tarde a gente volta com mais notícias para vocês, tá? Valeu, Massa, tamo junto.